Olá para você que acompanha a TV Câmara. Hoje a gente abre espaço na nossa programação para receber o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. E o Edinho que vem aqui apresentar um balanço dos seus 2 anos de administração. O prefeito que foi eleito no primeiro turno da eleição de 2016, Edinho entra no 3º ano de seu mandato. Prefeito, obrigado pela presença aqui. Queria que o senhor começasse fazendo um balanço dos 2 primeiros anos da administração e se o senhor está satisfeito com os resultados. Primeiramente, dizer da minha alegria de poder encontrá-lo e estar aqui na sede do Poder Legislativo de São José do Rio Preto, poder importante para a harmonia e o desenvolvimento da cidade. Executivo e Legislativo trabalhando juntos sempre, para que as conquistas possam ocorrer e à medida que há a união do Executivo e do Legislativo no município, e eu conheço essa história porque vivo há muitos anos a política, sei que onde os poderes Legislativo e Executivo caminham juntos, discutem, são independentes, porém harmônicos, as coisas acontecem. E é isto que nós temos presenciado aqui em São José do Rio Preto, nesta quadra da história. 2017 e 2018 foram anos muito importantes. Nós plantamos, nós fizemos, eu diria, a base do governo que se completa com 2019 e 2020. Primeiramente, colocando as contas em ordem. Havia problemas junto a servidores, com pendências judiciais. Procuramos equacionar parte em 2017 e também agora em 2018, para que haja uma certa pacificação nesse universo que é muito importante, que são os servidores. O prefeito é fundamental, tendo projetos, tendo ideias, visão de futuro, mas a colaboração dos servidores, especialmente dos secretários, ela é importantíssima. Portanto, nós vamos colher agora, Alexandre, muitos resultados com inaugurações, efetivamente lançando obras. Na infraestrutura, por exemplo, você tem uma ideia, a BR-153 é a maior obra viária do Brasil, num perímetro urbano, uma rodovia que corta uma cidade, é aqui em São José do Rio Preto. É uma obra que vai custar mais de 200 milhões de reais, que tem 14 viadutos e que interferem diretamente no sistema viário de São José do Rio Preto. Esses 14 viadutos vão se somar a 8 passarelas para também valorizar as pessoas no seu ir e vir. Então, eu digo sempre que nós não vamos reconhecer muito bem, é claro que é uma força de expressão, mas não vamos lembrar muito bem como era antes, depois que nós tivermos a inauguração da BR-153. Tem uma previsão, rapidinho, uma previsão de conclusão da BR? Eu creio que o tronco da BR-153, melhor dizendo, este ficará pronto em 2019. Por quê? Porque a duplicação, a rodovia. Exatamente, que é o leito, duplicado desses 18 quilômetros que começa lá próximo de Italhado e vai até a divisa com o município de Bariri-Bacite. Então, obra importantíssima que nós cravamos o recurso para o ano de 2017, porque éramos deputado federal e colocamos 100 milhões no orçamento. E no ano de 2018 nós fomos sempre buscando recursos e não faltaram. A grande verdade é essa, não faltou recurso para a BR-153 desde que assumimos a administração em janeiro de 2017 e não vai faltar e nós vamos concluí-la, se Deus quiser, neste ano de 2019. E o senhor ia continuar, acho que falar das obras de mobilidade, né? Como é que está esse projeto? A gente acompanha muita obra pela cidade. Quando que isso vai estar 100% concluído? Bom, nós temos alguns corredores. O principal deles é o corredor da Alberto Andaló, da Bariri-Bacite, da Mirasolândia, ali na bacia do Piedadinha. Nós temos obras importantes porque vai proporcionar acessibilidade. Esta é a palavra.
Este é o novo tempo. É uma cidade inclusiva, cidade onde todos possam participar do seu progresso, do seu desenvolvimento. Nós temos compromissos, um deles com a ONU, onde nós firmamos 17 itens, chama ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, até o ano de 2030. Portanto, a Prefeitura de Rio Preto foi a primeira prefeitura do interior do Brasil a subscrever, ao lado de tantas outras lutas que temos travado no sentido de priorizar desenvolvimento com sustentabilidade. Desenvolvimento só tem sentido se você respeitar o meio ambiente. E respeitar o meio ambiente é construir uma cidade com uma nova cabeça, com uma nova inteligência, com nova cultura. Nós também estamos muito determinados, o Parque Tecnológico é uma outra nova e agradável realidade, né? O Parque Tecnológico não é simples, se fosse, já teria acontecido há muitos anos. Nós plantamos muito, nós trabalhamos muito, sempre priorizamos através de termos um responsável pela condução dos seus trabalhos e nós já temos as primeiras empresas do Parque Tecnológico, empresas de ponta, de inovação, e é isso que nós queremos, uma cidade que seja cada vez mais referência. Já somos, contemplado pela Firjan como uma das melhores cidades para se viver, com qualidade de vida. A revista Exame nos dá o título de sermos uma das cidades que tem melhor ambiente de negócio. E agora, o município verde-azul, fomos contemplados com o primeiro lugar. Em 2017, havíamos ganho 14 ou 15 posições e agora, em 2018, saímos com o primeiro prêmio. Isso é muita responsabilidade, porque envolve o trabalho de todos. Você sabe que hoje 85% da população brasileira vive na cidade, ao passo que há 60 anos atrás era o contrário. Então, hoje o Brasil é um país urbano e rodoviário, um país que todo mundo tem seu carro, né? E você tem que organizar a cidade para que o número de acidentes seja o menor possível. E aí nós temos muito que realizar, no sentido de não permitir que o veículo seja uma arma, seja um instrumento que fere o próximo e, para tanto, nós queremos fazer um grande trabalho de organização, de conscientização e oferecendo as condições objetivas, que é uma lógica cada vez mais adequada do trânsito e, para tanto, é preciso, às vezes, você fazer viadutos, fazer passarelas, fazer obras viárias que deem condições de uma cidade ser adequada no seu sistema viário, preparada para as águas, preparada para as chuvas. Para isso você precisa fazer obras de grande drenagem e também obras complementares como essa que nós estaremos fazendo em 2019 e em 2020. Nessa questão da mobilidade, prefeito, hoje se fala muito em ciclovias, transporte alternativo. O senhor tem algum projeto para que Rio Preto seja uma cidade adaptada às bicicletas, por exemplo? Olha, eu tenho o maior apreço, Alexandre, por essa questão, porque quem é importante no trânsito é a pessoa, é o ser humano, é a criança, é o sexagenário, a pessoa que está com o andador, que está numa cadeira de roda, que está com a bengala. Essa pessoa não é menos importante que um jovem cheio de toda a vitalidade, né? Nós temos que olhar para essas pessoas. E Rio Preto, como de resto do Brasil, vai envelhecer. Nós vamos ter cada vez mais pessoas acima de 60 anos, acima de 65 anos. E a natalidade diminui o crescimento, nascimento de crianças. Então, você vai ter aí uma mudança neste panorama, nesta pirâmide, onde inicialmente você tinha muito mais crianças de 0 a 9 anos. Então, agora você tem que ter uma preocupação sempre com todos. A criança é fundamental, desde o pré-natal, depois da primeira infância, na creche, no ensino para começar a sua alfabetização, mas também nós temos que olhar a cidade para todos esses outros aspectos. E
uma questão que eu sou sempre abordado é com relação às ciclovias e ciclofaixas. Nós realizamos, no ano de 2018, um grande debate com relação ao plano diretor, porque agora nós temos que debater prazo estabelecido no Estatuto das Cidades, onde nós temos que encaminhar aqui para a Câmara Municipal para que ela possa, de novo, debater com audiências públicas, se for o caso, e votarmos um novo plano diretor. E nesse trabalho que realizamos, e com 10 reuniões nas macro-regiões, são 10 as nossas macro-regiões agora, nós tivemos milhares de sugestões. E esta questão esteve sempre presente. O transporte de bicicleta ou para o trabalho, especialmente aquelas pessoas que moram na região norte e querem vir para o distrito industrial, mas também uma demanda muito intensa, muito forte das pessoas que têm o hobby, né? Lazer, gostam, né? O esporte, né? de usar a bicicleta como lazer, e outros até com um pouco mais de força, né? Tá certo? Com mais emoção, né? Então nós temos que olhar sobre todos esses aspectos. Eu acho que a cidade tem que caber todos nos seus ideais, nos seus sonhos. Então nós vamos trabalhar um pouco essa questão. Com certeza nós vamos imprimir aí novas ciclovias, já estamos em tratativas. Agora, o que é que eu gostaria, Alexandre? Que nós pudéssemos compartilhar o espaço. A cidade é de todos, né? Agora, é preciso uma cultura. Nós sabemos países como a Holanda e tantos outros países, as mulheres de 70, 80 anos andam tranquilamente pelas vias públicas, né? Pelas vias públicas, que há toda uma cultura de respeito ao pedestre. Você já deve ter percebido o quanto de calçada e acesso ao passeio nós temos feito as travessias das avenidas, que antes não havia espaço para o pedestre. Não tinha que hora o pedestre ia atravessar. Uma hora estava aberto para quem vinha num sentido, depois fechava naquele sentido, abria para o carro da rua perpendicular. É certo? Quem estava para atravessar não tinha um momento, não tinha o seu espaço, o seu direito adquirido e reconhecido. Isso nós estamos fazendo. Então agora as pessoas falam, olha, agora o trânsito já não está mais aquela onda verde. Bom, não tem aquela onda verde porque tem pessoas que estão a pé ou de cadeira de roda que precisam atravessar. Não é só dos carros a cidade, tá certo? Né? Não, a cidade não é só dos carros. A cidade pertence às pessoas. E o poder público tem que legislar e trabalhar esta matéria. Bom, vamos avançar. Tem muito assunto aqui, prefeito. Nesses 2 anos aí, esse ano e o ano que vem, que resta desse primeiro mandato do segundo governo do senhor, quais seriam as prioridades a serem atacadas? É a área da saúde, é a educação, é a segurança, é o emprego? Como é que está essa discussão dentro do governo? Olha, nós vamos nesse segundo período, né, desse terceiro mandato, né? Terceiro mandato, nós vamos trabalhar muito essas áreas. E temos trabalhado já. No tocante à saúde, nós fizemos um centro médico de especialidades. Uma verdadeira revolução. Alguns chamam de poupa-tempo da saúde. Ali as pessoas chegam, instalamos num shopping, onde tem estacionamento fácil, ar-condicionado, muito bem acomodados, hora marcada. Isso tem dado um imenso resultado, né? E queremos cada vez mais levar este nível de atendimento para toda a população, com os exames subsequentes. Agora nós vamos ter um laboratório próprio. A prefeitura vai ter o seu laboratório, que vai aumentar em muito o número de exames, com o mesmo custo, ou talvez até com o menor custo. Porque o dinheiro, se você perceber, o dinheiro é quase que o mesmo. Você tem que fazer mais com menos. Isso não é slogan, não é uma marketing, isso é verdade. E é isso que eu tenho procurado. Então, começando o ano. Minha palavra agora, economia. A economia do Brasil vai crescer? Vai crescer, mas nós precisamos fazer economia, apagar a luz, fechar a torneira, tá certo? Fazer o máximo que for possível com os mesmos recursos, porque
a tendência realmente é de cada vez mais exigência por parte da população. E nós temos que prestar sempre o melhor serviço. É isso que Rio Preto espera, o poder em visão de futuro, né? Estamos instalando, melhor dizendo, o Instituto Federal. Uma conquista, uma luta minha de tantos anos. Sempre falei, Rio Preto tem que ter o seu Instituto Federal, porque isso abre porta para uma grande universidade no futuro. Para quem? Para o filho das pessoas que não têm condições de pagar, né? Olha o que está acontecendo nesse momento. A antiga escola Cefam, Cefam, Centro de Formação de Professores do Magistério, Cefam, e aí estava parado, né? Estava parado. Funcionava lá umas secretarias da prefeitura, mas agora não, está sendo feita uma reforma adequando 8 milhões de reais. Em agosto, nós teremos os primeiros vestibulares, os primeiros cursos para serem oferecidos à população numa área que foi muito bem estudada, porque você também não pode ficar repetindo curso. Se já tem curso à disposição, para que mais? Não significa nada. Você tem que buscar cursos tendo a visão do Estado e do Brasil. Então, vamos começar com audiovisuais, cursos de audiovisual, design. Então, isto é importante. Vai preencher uma lacuna que faltava. Então, nós estamos trabalhando muito essa questão, a educação, sempre procurando aprimorar. Vamos entregar os uniformes no tempo correto. Estamos distribuindo 173 mil refeições por dia. Repito, 173 mil refeições por dia. Renovando a frota de ônibus dos alunos, tá certo? Para que eles possam ter segurança. Abrimos um concurso e fizemos a convocação. Mais de 500 professores, principalmente na área do PEB1. Nenhuma prefeitura no Brasil fez um concurso desse tamanho, com tanta gente que virá para se incorporar à nossa educação, porque à medida que o professor ele é efetivo, ele é dono da cadeira, ele é diretor efetivo na escola, ele realmente tem maior entusiasmo pela educação. Nós queremos uma educação, né, que realmente qualifique, que seja uma educação de qualidade em Rio Preto, para que possa preparar os nossos filhos para o futuro. O senhor citou o parque tecnológico, é uma das maiores preocupações da população, do pai de família, hoje é o desemprego. Existe hoje em negociação a vinda de alguma grande empresa ou grandes empresas, indústrias para Rio Preto? Como é que o senhor está lidando com essa situação da economia, em especial o emprego? Eu tenho sim, eu tenho tratativas e aí por uma questão até de estratégia, eu também não posso abrir muito. Você sabe que há uma concorrência nesta área e nós temos os concorrentes. Eu sei que também tem gente buscando nessa mesma direção, mas nós estamos trabalhando isso. Eu espero poder revelar isso com todas as letras mais no futuro. Mas a parte disso, além disso, nós estamos também revendo todos aqueles processos de empresas que adquiriram e que não foram avante, para que nós possamos retomar, voltar a oferecer estas áreas e também dando condições às empresas que queiram ampliar. Então, nós estamos com todo um trabalho nesse sentido, de quem desejar ampliar, oferecer as condições necessárias para que elas gerem emprego. Gerar emprego é a minha obsessão, que as pessoas realmente gerem um emprego, terá todo o tratamento facilitado na prefeitura, porque um emprego é importante, não tem nada mais que dignifica a vida de uma pessoa do que ela ter carteira assinada. Então, esse trabalho nós estamos fazendo e à medida que você tem uma cidade preparada para 600 mil habitantes, que é o caso da infraestrutura em termos de água, em termos de energia, em termos de tratamento de esgoto, o mundo empresarial fica sabendo, né? Nenhuma empresa vai investir numa cidade se não souber que a cidade tem estrutura, tem perspectiva, tem planejamento. E é isso que nós estamos discutindo aqui. Planejamento de médio e de longo prazo. E a nossa posição, a posição geográfica extremamente favorável,
né? Cruzamento de duas grandes rodovias, a SP, o Astro Luiz, e depois na frente Euclides da Cunha, a BR-153. Então, são rodovias que oferecem e convergem para Rio Preto. E nós temos que sempre exercitar essa liderança, mas não de forma acomodada, não. Rio Preto tem que ter sempre presente que ela é líder, mas ela não pode cruzar os braços. E, para tanto, o prefeito, o executivo, o legislativo e a sociedade como um todo, e a imprensa, nós temos que estar sempre buscando melhores condições, né? Do tocante aí à região. A terceira faixa entre Rio Preto e Mirassol é fundamental. Vai sair, o senhor acha? Então, durante o período eleitoral, quando apoiamos o Dória, fizemos uma gravação no sentido de que ele estava comprometido e ele próprio depois veio nos últimos dias e colocou com todas as letras se comprometendo. E nós temos o vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, que conhece esta situação. Mas, além disso, nós temos que fazer muitas alterações no sistema viário interno. É o que eu ia até perguntar para o senhor. Deixa eu avançar. A questão do anel viário. Isso é um assunto que vem desde o primeiro governo do senhor e parece que está em vias de começar algumas obras. Queria que o senhor falasse desse projeto. Sim. Então, nós temos dois anéis viários. O primeiro deles é uma que seria mais fora do perímetro urbano propriamente dito. Esse projeto eu deixei em 2008, entreguei para o meu sucessor, para os técnicos, e isto ficou parado, como de resto tantas outras coisas. O projeto, as construções foram surgindo, é preciso rever esse projeto. Estamos com ele para ser revisto, para ver o que é que pode ser aproveitado e como atualizá-lo para podermos levar para o governo de São Paulo a necessidade desse anel mais aberto. O outro anel viário, que eu chamo que passaria, tendo em vista os linhões que nós temos, os linhões de transmissão de carga de energia. Então, nós estamos cuidando que está dentro da cidade e que ele é fundamental também, porque o nosso desejo é que o próprio transporte coletivo não seja feito de forma radial, mas circular, interbairros. Mas, para tanto, você tem que ter a infraestrutura, e é isso que nós estamos fazendo. Nesse ponto do anel viário interno, nós temos 18 projetos sendo elaborados e alguns já sendo licitados para que nós possamos implantar este anel viário interno, que eu digo com toda certeza, com absoluta tranquilidade, de que vai melhorar a vida das pessoas, tanto daquelas que transitam através do transporte coletivo, como aquelas que usam a moto, ou a bicicleta, ou o carro particular. O projeto da retirada dos trilhos, ou se não a retirada dos trilhos, a retirada dos trens de carga do centro de Rio Preto, do perímetro urbano, chegou a ser um compromisso da ex-presidente Dilma, né? Quando ela esteve aqui, disse que era um projeto que sairia, mas deu uma adormecida. Qual é a posição do senhor sobre isso? Eu acompanho isso desde sempre, porque sempre atuei na área de infraestrutura na Câmara Federal e depois tive a oportunidade de ser ministro de Portos, portanto, eu conheço bem essa situação. Nós estamos acompanhando e apoiando o processo. Mas tem algum projeto em andamento? Tem. A Rumo, que é a atual concessionária da linha paulista. Qual que é a linha paulista? É de Santos até a Barranca do Rio Paraná. Ela tem uma concessão por mais uns 10 anos e ela pleiteia a prorrogação desta concessão para fazer investimentos da ordem de 5 bilhões de reais. E nesses investimentos de 5 bilhões de reais, e para tanto, ela apresentou com audiências públicas, e eu estive presente em todas elas, ora em São Paulo, ora em Brasília, levando junto ao governo federal, levando para o Tribunal de Contas da União o nosso apoio, porque desses investimentos, prorrogando por mais alguns anos, ela faria esses investimentos que era melhorar
toda a malha viária, porque é notícia recorrente o descarrilamento de trens com acidentes, com vítimas fatais, muitas vezes, crianças até. E nós queremos que Rio Preto não fique sem os trilhos, não é isto. Eu quero mudar o trajeto, né? E permanecendo esses trilhos, nós vamos implantar um VLT aqui entre Mirassol, passando por Rio Preto e Cedral. E depois os ônibus fariam o outro percurso menor. Então, é isso que nós estamos perseguindo. Não é uma luta fácil, não estou prometendo, mas estou dizendo que estou lutando e perseguindo este objetivo para que nós tenhamos a retirada. Porque você sabe que são 12 comboios de manhã ou durante o dia que vem de Rondonópolis para o Porto de Santos, 12 comboios de aproximadamente 90 vagões. E 12 outros comboios saem do Porto de Santos, que vai na direção do Centro-Oeste. E a única passagem é aqui, a única passagem aqui, isso traz, cada comboio, você traz um transtorno de mais de 7 minutos por vez. Isto é realmente um problema e nós estamos buscando a solução. Legal. Prefeito, no começo o senhor falou de servidor, falou bastante servidor. Queria saber se o senhor pretende promover algum tipo de reforma na Previdência Municipal, a exemplo do que tem ocorrido em São Paulo, o próprio governo Bolsonaro o próprio governo federal tem pregado aí a necessidade de uma reforma previdenciária. Sim, a questão nós temos que abrir a discussão. Qual a reforma previdenciária, ninguém sabe, nem em Brasília, nem em São Paulo e muito menos aqui. Houve uma discussão recentemente na Prefeitura de São Paulo. Aumentou a alíquota, né? Aumentou a alíquota tanto por parte da Prefeitura, né, quanto por parte do servidor, de 11 para 14, se não me engano. Essa discussão nós vamos ter que travá-la aqui à luz da realidade, porque mudou a expectativa de vida, as leis já são de algum tempo, há uma demanda imensa de pedidos de aposentadoria, isso vai trazer não quero dizer que vai trazer um colapso, mas imensas dificuldades para o Poder Executivo. São técnicos importantes e que estão prevalecendo da legislação atual e pedindo as suas aposentadorias, o que é direito, o que é legítimo, mas isso trazendo consequências para o bom andamento dos serviços públicos. Legal. Prefeito, o tempo é curto, queria abordar só alguns aspectos para o senhor responder rapidamente, porque estamos chegando ao final aqui. O senhor sempre fala de uma suposta herança ruim recebida do seu antecessor. Queria que o senhor falasse qual é a pior delas. São projetos mal feitos, são projetos meus que ele não deu continuidade e que eu tive que retomar e botei nos trilhos, pus para andar e consertar projetos, porque você tem uma ideia, obras que, como o terminal rodoviário, terminal de passageiros. O senhor já disse que não faria esse terminal, 2015 né? E falou que ia ficar pronto em 2016. É um absurdo, não tinha nenhum cabimento, nenhuma razão lógica, né? E aí você pega e a obra não fica pronta, a cada ano você tem a correção legal, natural, pacífica, você tem que corrigir valores. E aí você começa a corrigir e tem aditivos, e se o projeto não está bom, obra boa é projeto perfeito. Se o projeto é ruim, fatalmente a obra será horrível, ela não se sustenta. E é isso que nós ouvimos ao longo do tempo, tanto das empresas projetistas, quanto das empresas executoras, quanto da agência financiadora, que é o caso da Caixa Econômica. Portanto, eu tinha duas soluções: paro tudo, vamos para a justiça, fica esse monstrengo aí, esse defunto na sala, tá certo? Ou vamos corrigir isso com muita paciência, com muita responsabilidade. Foi o que fiz. Optei pelo mais difícil, porque se a obra ficar bonitinha, foi iniciada pela administração passada. Se eu deixo ela parada, tá certo? O culpado é o prefeito que não teve a competência de administrar e de desenrolar essa situação. Portanto, eu estou fazendo aquilo que minha consciência manda, aquilo que é legal, aquilo que é melhor para Rio Preto, é avançar
honrar compromissos, cumprir contratos. E o que o senhor diria de bom do seu antecessor? Onde ele mais acertou? Não, buscou recursos, né? Buscou muitas obras, tem obras de fundo perdido, tem méritos que são inegáveis, tá certo? E eu não procuro apenas tirar pedra, não, eu faço uma análise, porque eu compreendo que ninguém vai fazer tudo ao seu tempo, mas há muitos equívocos, muitos erros de projetos mal feitos. Nessa última eleição, Rio Preto perdeu praticamente todos os seus representantes, seja estadual ou federal. Qual o prejuízo para a cidade isso e como o senhor espera contornar essa ausência de representação? Bom, foi um tsunami. Essa eleição passada, os deputados mais tradicionais, numa eleição onde o eleitor falou, não tem marqueteiro, eu quero votar de acordo com o meu grupo, de acordo com o que eu vi e ouvi nas redes sociais, foi formando uma convicção, não era um voto porque a televisão tal, porque o programa de televisão. Ele foi formando a sua convicção e sentiu que ele poderia ser o protagonista do próprio voto. O voto nasceria das suas convicções. Uma eleição diferente. Agora, Rio Preto tem a força de 500 mil habitantes, tem essa posição geográfica. Nós temos aqui o Legislativo, e digo sempre, o Legislativo e o Executivo juntos. Nós temos o Rodrigo como vice-governador. Tomamos a posição de apoiar tanto o Bolsonaro no segundo turno, quanto o Dória também no segundo turno, logo de largada, logo no primeiro instante. Então, e temos os partidos, nenhum governo vai governar sem as alianças. E nós temos um bom relacionamento. Não há político que eu não conheça nesse país, tá certo? E nós vamos fazer valer todo esse relacionamento e esse histórico e, sobretudo, porque nós temos projetos e projetos bons. Tendo projetos bons, você terá recurso. Isso é o que se comenta na República e eu, como estive lá, sei que é verdade. Bons projetos, nunca faltarão recursos para eles. E a expectativa do senhor em relação ao governo Bolsonaro? O senhor está otimista? O governo Bolsonaro, ele traz esse ingrediente da esperança, né, do novo, né? Agora, não é simples governar o país. Governar o país é uma ação... Tem visto umas trombadas uma ação realmente que exige muito esforço, muita dedicação, muito diálogo, né? Temos que dialogar com o Poder Legislativo. Essa fase de transição, porque neste momento você não tem o Congresso com quem você vai trabalhar. Nós temos aí 30 dias e estão ainda em recesso. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a analisar isso a partir de 1º de fevereiro. Mas ele tem uma experiência de 7 mandatos de Congresso e tem homens e mulheres experientes. É claro que está evidente que é um governo de extrema-direita e que quer acabar com toda e qualquer ideologia, né? Então, vamos aguardar. A nossa esperança é de que ele possa realmente deixar o Estado no tamanho ideal, né? E implementar parcerias público-privada e fortalecer os municípios, porque é no município que as coisas acontecem. Eu acho que se ele caminhar nessa linha de fortalecer os municípios e ficar mais com o estratégico, dando infraestrutura aos nossos portos, às nossas rodovias importantes, retomando a ferrovia, né? Porque tem porto, mas não tem acesso. Tem acesso, mas não tem porto, né? E os nossos parceiros tradicionais, o agronegócio deu certo. Quem é que compra o nosso produto? É a China, é a Ásia. Né? Nós temos que ter o melhor dos relacionamentos com os Estados Unidos, que é tradicionalmente um país amigo, mas nós não podemos perder de vista que os Estados Unidos têm os seus interesses, né? E o nosso produto está muito mais para a China do que para os Estados Unidos em termos de grãos. Como é que está a relação do senhor hoje com o MDB, o seu partido, o antigo PMDB, e qual que vai ser o papel do MDB
nesse governo aí que ninguém sabe direito o que vai acontecer? Bom, tanto Dória quanto o Bolsonaro não têm conversado com partidos, ele tem conversado com bancadas por temas. Agora, na eleição de mesa, vale muito a bancada. A composição das comissões é proporcional ao número de deputados que a bancada tenha. Então, nós estamos aguardando todo esse procedimento aí. Agora, a reforma política é necessária, vamos ter uma próxima eleição onde já não teremos mais coligação para vereadores, né? E depois para os parlamentares. Então, a tendência é de que nós venhamos a reduzir o número de partidos. E o MDB é um partido histórico, tradicional, diminuiu muito, é verdade, mas ainda continua sendo um dos maiores da Câmara Federal e no Senado, o maior. Tá certo. Prefeito, para a gente terminar, o senhor declarou recentemente ao Diário da Região que o sonho do senhor é ser governador do Estado. É sonho mesmo ou é para valer? Ou é só um sonho, né? Não, é o seguinte, eu muito provocado se sou candidato à reeleição, aventando a hipótese de ter novidades em 2020, olha, vamos aguardar, eu já sou prefeito pela terceira vez, vamos ver os jovens, os novos, se tiver, não tem muito problema, podemos aí discutir essa questão, depois tem 22 tem eleição majoritária eu me referi a vice-governador, senador e governador, aí o repórter perguntou, tem governador, pode ser governador? Bom, é um dos cargos, claro. que estará à disposição. Mas, Alexandre, do fundo da minha alma, com toda a sinceridade, eu estou focado em fazer um grande governo de novo em Rio Preto. Um grande governo de novo. Faltam 2 anos e nós plantamos muito em 2017 e 2018. Vamos colher o resultado agora com o apoio da Câmara e da sociedade. Vamos estar ligados. Rio Preto tem um padrão espetacular, uma referência nacional, mas não pode cochilar. Tem que estar sempre ligada. E eu estou muito disposto a enfrentar esse desafio e fazer a minha parte. Tá certo. Muito obrigado, prefeito. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista especial com o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Um grande abraço e até a próxima.